Meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade no tema de laje. Bem, como nós tínhamos dito já anteriormente, tínhamos comentado as formas, né, de calcular os momentos fletores e os esforços cortantes das lajes, ou seja, os esforços solicitantes. Eu tinha comentado também, quando falamos sobre cálculo da reação de apoio e esforço cortante, que o primeiro passo do ponto de vista filosófico, né, é a gente ter que calcular primeiro o esforço cortante na laje e verificar se a laje suporta ou não esse esforço. Mas qual que é o problema? Nós verificamos também que na expressão da verificação do esforço cortante, ou seja, no cálculo do esforço cortante resistente, valor de projeto, ele precisa da taxa geométrica de armadura dessa laje. Mas até esse momento, nós não calculamos ainda essa armadura. Ou seja, então não tem como. Primeiro nós precisamos fazer o cálculo da armadura de flexão dessa laje, admitindo, né, adotando um pré-dimensionamento para essa laje, ou seja, adotando uma geometria para essa laje, um H dessa laje, calcula-se então essa armadura. Depois de todo esse cálculo, voltamos à verificação do esforço cortante e fazemos a relação entre o esforço cortante solicitante de valor de projeto com o esforço cortante resistente valor de projeto. Aí voltamos todos naquela discussão, né, do esforço cortante que já foi feito, tá bom? Então vamos agora falar especificamente nessa parte sobre o cálculo da armadura de flexão. Bem, para fazer o cálculo da armadura de flexão, nós precisamos definir a geometria dessa laje. Qual a geometria que nós vamos utilizar para o cálculo dessa armadura? Como também já foi mencionado, nós vamos adotar uma largura, ou seja, um BW dessa laje, igual à largura unitária, tanto na direção X quanto na direção Y, tanto para a armadura positiva quanto para a armadura negativa. Tudo bem? E a altura? A altura, como já foi falado anteriormente, nós vamos adotar uma armadura, em geral, para laje maciça, o menor vão pela relação 40 até 50 aproximadamente. Lembrando que as lajes convencionais de edifício vão ficar entre 8 e 10 centímetros de espessura. E mais uma lembrança, tem que tomar muito cuidado com esta espessura, não dá para adotar qualquer espessura se não for um dimensionamento bem enxuto. Por quê? Porque a laje ela representa aí de 40 a 50% do volume total da superestrutura. Ou seja, se eu somar o volume de lajes, vigas e pilares, a laje pode chegar até 50%. Né? Então, nós temos que tomar um cuidado bastante grande. Qualquer centímetro a mais que eu adoto de uma laje, eu posso estar levando a um consumo muito alto de concreto. Né? Tanto na fase de projeto, tem que tomar mais cuidado, como também na fase de execução dessa laje. Ok? Bom, só para relembrar então, como vocês podem ver nesse slide, nós temos aí a definição da altura útil. E a rigor, pessoal, a altura útil ela deve ser definida como em dois valores, um na direção x e o outro na direção y. Bem, para essa definição, nós temos que já olhar um pouquinho à frente e lembrar como é que nós vamos executar essa armadura dessa laje. Primeiro, se eu tenho uma malha, uma parte dessa armadura vai estar na face inferior dessa malha e a outra vai estar por cima. Então, em cada uma das direções, eu vou ter uma altura útil um pouquinho diferente, que é, na verdade, aproximadamente um diâmetro da barra. Tá certo? Claro que esse valor pode variar se a armadura numa direção for diferente, o diâmetro da armadura de uma direção for diferente do diâmetro da armadura da outra direção. Tá? Mas a rigor, o que a gente faz? A gente coloca sempre a armadura na direção do menor vão como sendo a armadura da face inferior e a armadura na direção do maior vão por cima. E dessa maneira, então, nós temos a altura útil na direção do menor vão um pouquinho maior em relação à altura útil da armadura na segunda direção, na direção de maior vão, né? Por que a gente faz isso? Porque, pessoal, o esforço solicitante na direção do menor vão, ele é maior, né? Por estudos da laje que já foi comentado anteriormente. Então, dessa forma, nós podemos adotar de forma estimada inicialmente. Por que eu digo estimada? Porque eu ainda não sei o diâmetro da armadura, e eu já tenho que utilizar o diâmetro da armadura para poder chegar nessa altura útil. Então, por isso que é um valor estimado. Qual que é o valor, então, dessa altura útil? Em ambas as direções, nós vamos pegar o H e tirar o cobrimento dessa armadura. O cobrimento dessa armadura, em geral, 2 centímetros a 2,5 centímetros, como preconiza a norma 6118, ok? Além disso, eu vou subtrair na direção do menor vão, eu vou subtrair a armadura, o diâmetro da armadura por 2, ou seja, eu vou retirar, né, subtrair metade do diâmetro da armadura, e na na direção do maior vão, eu vou subtrair o diâmetro da armadura inferior
mais meio diâmetro da armadura superior, ok? Então, dessa maneira, eu fico com os valores estimados do D para a direção do menor vão e o D para a direção do maior vão. Ok, pessoal? Só mais uma informação, quando for fazer todo o dimensionamento, é interessante a gente não calcular laje com armadura dupla. Se vocês se lembram bem do curso de vigas, laje com armadura, elemento com armadura dupla é quando eu tenho uma armadura na face de compressão, auxiliando o concreto nesta compressão. Ok? Isso não é razoável para elementos esbeltos, como no caso das lajes. Por quê? Porque se eu estou precisando de uma armadura dupla, significa que eu estou com esforços elevados. Se os esforços são elevados, gera deflexão, gera flecha elevado nessa laje. Isso não é interessante, porque eu posso chegar, tanto flecha quanto fissuração, eu posso chegar na avaliação do estado limite de serviço e essas duas verificações não atenderem à norma. Então é melhor que a gente sempre evitar essa armadura dupla, exceto se minha laje for uma laje especial, com uma laje mais espessa, etc. Então, mas eu tenho que tomar alguns cuidados quanto a isso, principalmente no que diz respeito ao esforço, aos estados limites de serviço, ok? Bem, como é que eu faço então para chegar no valor da armadura, tanto na direção Y quanto na direção X? Primeiro, só retomando, pessoal, vocês lembram dessa equação quando nós falamos sobre ações e combinações de ações? Essa é uma expressão geralmente utilizada para cálculo do momento fletor, onde a primeira parte dela eu retrato todas as ações permanentes, seja o peso próprio, seja o peso próprio dos elementos construtivos, e na segunda parte da expressão, onde vocês podem ver aqui, quando eu estou passando o cursor, eu tenho a parcela, a contribuição do momento fletor oriunda das ações permanentes. E só para lembrar, quando eu tenho ação permanente, mais de uma ação permanente de naturezas diferentes, eu sempre vou adotar uma como a principal e as demais como secundárias. E estas ações variáveis secundárias, elas irão ainda, sobre elas serão incididas um coeficiente que a gente chama de π0 ou um gama F2, que tem a função de levar em consideração a possibilidade de ação simultânea dessa ação variável, ok? Ou seja, o que ele faz? Ele verifica assim, olha, qual seria a possibilidade de atingir um valor mais desfavorável da estrutura, tendo mais de uma ação variável agindo simultaneamente. Ou seja, a norma considera que será impossível a ação nos valores máximos de todas as ações variáveis da minha estrutura. No final da história, é isso que o π0 nos traz de informação, ok? Bom, feito isso, levantado todas as ações, valores característicos, sejam elas permanentes, sejam elas variáveis, adotando todos os coeficientes de ponderação das solicitações, usando essa expressão que vocês estão vendo aí, nós chegamos no valor de projeto o valor de cálculo do esforço do momento fletor. E a partir daí, então, é possível eu calcular todas as armaduras longitudinais dessa laje. Só para lembrar, pessoal, eu posso ter numa laje, no máximo, 4 armaduras diferentes. 2 positivas, que sempre terão, seja a laje armada numa direção ou na outra, eu sempre vou adotar 2 armaduras nas 2 direções, ok? Nós vamos depois comentar um pouquinho mais sobre isso. E eu posso ter também, em função das suas vinculações com as lajes vizinhas, com as lajes contíguas, né? Eu posso ter armaduras negativas na direção X e na direção Y. Mas eu vou ter, então, sempre que calcular no mínimo 2 armaduras e no máximo 4 armaduras, ok? Cada uma na sua direção. Posso ter 2 na direção X, uma na face inferior da laje, que é a positiva, uma na face superior da laje, que é a negativa, e mais 2 na direção Y, uma na face inferior positiva e na face superior negativa, ok? Então, pessoal, essa que é a nossa ideia que nós vamos comentar daqui para frente. Então, eu calculo o esforço, valor de projeto do momento fletor, e a partir daí eu calculo as armaduras. Lembrando que para cada armadura eu vou ter um valor específico de momento fletor, ok? Bem, feito o cálculo dessas armaduras, o que eu preciso estar atento? A norma fala o seguinte para a gente, a norma é a 6118, diz o seguinte, olha, independente da armadura calculada, seja ela na direção X, seja ela na direção Y, seja ela positiva, seja ela negativa, eu preciso ter um mínimo de armadura nessa laje. Qual a função dessa armadura mínima na minha laje? Primeiro, melhorar o desempenho
e a ductibilidade e a flexão dessa laje. Lembrando, pessoal, que essa laje, as lajes em geral, é um elemento muito esbelto, ou seja, susceptível à fissuração e a deformações. Portanto, se eu não colocar laje nenhuma, eu posso vir a ter algum evento excepcional, alguma carga que eu não estava esperando nessa minha laje, e com isso eu posso levar à ruptura dessa laje, mesmo na fase de projeto, eu ter levantado todas as ações e identificado que a minha laje não precisa de armadura, eu preciso de uma taxa muito baixa de armadura. Então, para evitar qualquer tipo de problemas assim e manter e tornar a estrutura de maneira geral um pouco mais dúctil em relação à origem do material concreto, que é um material frágil, então a norma recomenda a utilização de um valor mínimo de armadura. E essa armadura, a norma, ela faz ela faz uma subdivisão. Primeiro, ela faz algumas recomendações para as armaduras positivas, né? E também faz uma recomendação para as armaduras negativas, tá? As armaduras negativas, por sua vez, elas são enxergadas de duas maneiras. Primeiro, as armaduras negativas de lajes não contínuas, ou seja, quando eu tenho a laje apenas apoiada numa viga, essa laje não tem continuidade. Essa laje pode estar engastada nessa viga, como pode estar apenas apoiada nessa viga, mas a norma, mesmo assim, recomenda uma armadura negativa na face, naturalmente, na face superior dessa laje, com algumas recomendações, nós vamos ver a seguir, tá? E a outra situação é uma armadura mínima para as lajes contíguas, ou seja, quando eu tenho continuidade de laje, eu tenho uma laje de um lado de uma viga, do apoio, e uma laje do outro lado do apoio. Esse apoio pode ser viga, pode ser alvenaria estrutural, qualquer tipo de apoio, ok? Então, ela faz essas duas diferenças, e para isso, tanto para armaduras negativas das lajes de extremidade, como das lajes do interior, né, de todo o pano de laje, quando ela é contígua, tem valores diferentes, conforme vocês podem ver nessa tabela. Então, o meu ROS que eu vou ter que usar, ou seja, a taxa geométrica de armadura que eu vou ter que usar na minha laje tem que ser sempre maior que uma taxa geométrica mínima.